Olá! Bora desvendar hoje um dos grandes mistérios da nossa economia, a indústria brasileira. A gente sabe que ela é cheia de potencial, de gente boa, mas parece que vive com um freio de mão puxado. Afinal, por que é tão difícil crescer de verdade por aqui? Pois é, essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Não é por falta de vontade de investir ou de capacidade, não. Tem alguma coisa mais profunda, uma espécie de força invisível que segura o nosso avanço. E hoje a gente vai dar nome a essa força e entender direitinho como ela funciona. Ok, a chave para entender o nosso problema está em grande parte nessa frase. A tese é a seguinte: a raiz de muita coisa está no desequilíbrio das contas do governo. Esse tal de rombo fiscal não é só um número lá no jornal. Ele, na verdade, aciona 3 alavancas que travam a vida de quem produz no Brasil. Vamos ver cada uma delas. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o ponto de partida, esse freio invisível. Depois, vamos analisar uma por uma as 3 alavancas: juros, impostos e confiança. Na sequência, vamos ver como as empresas se viram na prática com um verdadeiro manual de sobrevivência. E por fim, a gente reflete sobre os caminhos para o futuro. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, o déficit fiscal, que, falando de um jeito bem simples, é quando o governo gasta mais do que arrecada. É esse o ponto de origem de tudo. Ele age como uma pressão constante na economia que vai gerando uma série de reações em cadeia. Pensa assim, para fechar essa conta que não bate, o governo precisa pegar dinheiro emprestado. E é onde ele pega? No mercado. Ao fazer isso, ele acaba competindo com as empresas pelo mesmo dinheiro disponível. E essa competição é que alimenta aquelas 3 alavancas que a gente vai detalhar a partir de agora. Vamos para a primeira alavanca, os juros. Para convencer o mercado a emprestar dinheiro para ele, o governo precisa oferecer um pagamento bom, um prêmio atraente, e isso força o Banco Central a manter a taxa de juros lá em cima. O resultado? O crédito fica caro para todo mundo, inclusive e principalmente para a indústria, que precisa de dinheiro para investir e crescer. E aqui está o pulo do gato. A gente ouve falar muito da Selic, que é o juro de curto prazo. Mas para a decisão de construir uma fábrica nova, de comprar uma máquina caríssima, o que importa mesmo é o juro de longo prazo. E essa taxa no Brasil não sai dessa faixa de 7% ou 8%. Por quê? Resumindo, é pura desconfiança do mercado na capacidade do governo de pagar suas contas lá na frente. E olha o impacto disso na prática. A diferença é brutal. Uma empresa que precisa de crédito normal, de banco, para inovar, encara juros de 20% a 25% por ano. Fica quase impossível. Agora, quem consegue uma linha especial, como as do BNDES, paga de 4% a 6%. Ou seja, de onde vem o dinheiro define se a inovação vai acontecer ou se vai morrer na praia. Essa frase aqui resume a ópera, né? Não é uma questão de escolha, é quase uma sentença. O custo do dinheiro é uma barreira tão gigante que para a maioria das empresas a decisão de inovar acaba virando, na prática, a decisão de não inovar. Agora vamos para a segunda alavanca, que é a consequência talvez mais direta desse desequilíbrio todo. Se o governo precisa de mais grana para fechar as contas, qual uma das saídas mais comuns? Aumentar ou criar imposto? E essa conta, pode apostar, sempre chega para quem produz. E não é teoria, não. A indústria tem uma lista de preocupações bem concretas: mudança em regra de imposto para pequena e média empresa, aumento de tributo sobre o lucro distribuído, nova taxa para quem está no Simples, até proposta que aumenta o custo da mão de obra. No fim do dia, tudo isso entra na conta e tira a competitividade. O ponto aqui é o impacto real, no dia a dia da fábrica. Essa imagem de um armazém é perfeita. É ali que o imposto vira um peso físico. Um tributo como o IPI, por exemplo, pode quase dobrar o custo de um produto assim que ele sai da linha de produção. A empresa tem que bancar esse custo antes mesmo de ter a chance de vender. É um peso financeiro gigantesco. E agora a gente chega na terceira alavanca, talvez a mais perigosa de todas: a confiança. Ou melhor, a falta dela. É a incerteza sobre o futuro, a falta de previsibilidade, que simplesmente congela as decisões de investimento. O resultado dessa incerteza é que as empresas entram em modo de espera. Aquele plano de ampliar a fábrica, de contratar mais um turno, de comprar uma máquina nova, tudo vai para a gaveta. Ninguém quer arriscar um investimento alto se a regra do jogo pode mudar completamente amanhã. Essa paralisia mata o crescimento antes mesmo de ele nascer. E essa citação mostra como tudo está ligado. A instabilidade política não é só notícia, ela vira número na hora. O juro de longo prazo sobe e o dólar dispara. E isso só reforça a cautela do empresário, a decisão de esperar para ver, travando todo o ciclo de investimento. Ok, diante de um cenário com um juro nas alturas, imposto pesado e uma incerteza que não acaba, como as empresas sobrevivem?
Elas tiveram que desenvolver um verdadeiro manual de sobrevivência para operar nesse ambiente. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. A palavra mágica aqui é capital de giro. Pensa nele como se fosse o oxigênio da empresa. É o dinheiro que ela precisa para se manter funcionando no dia a dia, pagar salário, fornecedor, matéria-prima, enquanto espera o dinheiro das vendas entrar no caixa. Gerenciar isso bem é o que separa quem sobrevive de quem fica pelo caminho. Então, o que as empresas fazem na prática? Primeiro, elas se defendem da instabilidade, criando gatilhos para reajustar os preços automaticamente. Depois, fazem uma faxina no portfólio, cortando o produto que dá pouco lucro, mas come muito caixa. Elas também tentam receber mais rápido, dando desconto para quem paga à vista. E, por fim, negociam melhor com fornecedores. É uma gestão de guerra, literalmente. O objetivo final de todas essas táticas é um só: fazer o dinheiro girar mais rápido. Vender logo, não deixar capital parado no estoque e negociar cada centavo e cada dia de prazo. Tudo para garantir que o tal do oxigênio da empresa não acabe. E isso tudo nos traz a nossa última parte. A gente viu o problema, as causas e como as empresas reagem. A grande pergunta que fica no ar é: de onde vai vir a solução de verdade? A solução sustentável para o crescimento da indústria no Brasil? Basicamente, a gente tem dois caminhos possíveis aqui. De um lado, uma solução que viria de cima para baixo, uma reforma do Estado que ataca a raiz do problema, o desequilíbrio fiscal, e cria um ambiente mais estável para todo mundo. Do outro lado, uma solução de baixo para cima, as empresas continuarem se virando, ficando cada vez melhores na gestão para superar os desafios que o ambiente impõe. E a gente encerra com essa provocação para a gente pensar. Até quando a incrível resiliência e a sofisticação da gestão das nossas empresas vão conseguir compensar a falta de um ambiente de negócios mais previsível, mais estável? A resposta a essa pergunta é o que vai definir as próximas décadas da nossa indústria. Obrigado pela companhia.